A paz, pré-adolescentes. Gostaria também de saudar, estendendo nosso início de aula, a todos os pais, professores e aqueles que nos acompanham. Que Deus os abençoe onde vocês estiverem. Estaremos aqui dando continuidade ao ensino sistemático da Palavra de Deus. Esperamos que todos estejam bem, protegidos, guardados, utilizando aí suas máscaras, seus álcool em gel, evitando aglomeração. Em breve estaremos todos juntos adorando o nome do Senhor. Enquanto isso não acontece, daremos continuidade ao ensino sistemático da Palavra de Deus. Espero que seja proveitoso para todos. Vamos iniciar em oração, que Deus os abençoe. Senhor, meu Deus, meu Pai, te adoramos, Pai, por mais uma oportunidade. Obrigado pela vida, pela esperança. Obrigado, Pai, por essas videoaulas, Senhor. Continue tu abençoando a cada professor, a cada aluno, a cada lar, Pai. Estendendo as tuas bênçãos, Senhor, àqueles que nos ouvem, Senhor. Que a tua palavra não volte vazia, Senhor, certamente não virá, Pai. Em nome de Jesus nós somos agradecidos. Amém. Vamos lá então, dando continuidade ao nosso ensino sistemático, lição de número 9, o dom de variedade de línguas. Nesse momento de estudo, como de costume, reforçamos aqui algumas necessidades para continuar esse estudo. Então você precisa de um computador, um tablet, um celular, pode ser também na sua TV Smart, de uma forma que você possa acessar a videoaula e assisti-la. Você precisa de uma caneta, lápis, algo para você fazer as suas devidas anotações. Você precisa de um caderno ou das suas anotações. Aqui é a minha anotação sobre essa videoaula. Então, isso é importante. Você precisa da sua Bíblia Sagrada, que é a minha Bíblia Sagrada, para o ensino sistemático e as nossas devidas consultas à Bíblia Sagrada. Você precisa da revista. Graças a Deus nós temos ela digital, que já foi amplamente divulgada, mas os que tiverem fisicamente, quiserem fazer as suas anotações, isso é importante, ok? Então vamos lá dar continuidade. Amém. Vamos dar continuidade então. O tema desse trimestre é dons espirituais e fruto do Espírito, a lição de número 9, o dom de variedade de línguas. O texto base se encontra em 1 Coríntios 12, mais especificamente na aula de hoje, verso 10. No capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 2 ao 28, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 3 e 4. Há outro poder para operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espírito, há outro variedade de línguas e ainda há outro interpretação de línguas. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Vamos ler em Atos, capítulo 2, verso 3 e 4. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nessa introdução, então, pré-adolescentes, irmãos, pais, gostaria de ressaltar aí, nessa passagem, aconteceu ali no Pentecoste, e estava tendo aí alguma confusão ali em Corinto. Então, ali em Pentecoste, a gente precisa saber que esse dom, como os demais, eles não são exclusivos da igreja primitiva, ok? Então, os dons de variedade de línguas, o dom de variedade de línguas, ele não é exclusivo da igreja primitiva como os demais que estudamos, estaremos estudando. Ele é disponível sim para a igreja de hoje. Essa dádiva é disponível sim para a igreja de hoje. O Senhor continua então abençoando os crentes e a sua igreja com esse dom. Ele continua abençoando tanto eu quanto você com esses dons. Os não cristãos, eles não conseguem entender e compreender pré-adolescentes, porque eles possuem uma falha na comunicação. Essa falha na comunicação ela está interrompida e só é capaz de ajustar
essa comunicação através de Cristo Jesus, através de aceitarmos a Cristo Jesus, essa comunicação ela é restabelecida e aí sim somos capazes de ouvir a mensagem de Deus ou ouvir e compreender e entender a mensagem de Deus, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Então, uma mente natural, ela não pode compreender. Isso estava acontecendo ali em Corinto, como nós lemos, e se fez necessário, diante de tantas confusões, que Paulo viesse esclarecer, a fim de que eles pudessem entender que essa dádiva ela poderia ser proveitosa para toda a igreja e não somente para uma pessoa só. Devido a essas confusões, meus queridos, nós necessitamos aprender. E por que não começar já na pré-adolescência? Então, existia uma confusão ali em Corinto a respeito dos dons, da utilização dos dons, da manifestação dos dons. E Paulo vem esclarecer para mim e para você. E foi primeiramente esclarecido ali para a igreja em Corinto. Vamos lá então, dar continuidade. Dons espirituais e fruto do Espírito, lição de número 9, texto base, 1 Coríntios capítulo 12, do verso 4 ao 12, mais especificamente o verso 10. Vamos ler novamente, como de costume. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Lembrando sempre, pré-adolescente, irmãos, professores, que os dons espirituais aqui relatados e já estudados, e ainda os que não foram estudados, não se limitam a esse texto trazido por Paulo. Por quê? Não podemos limitar a aplicação do nosso Deus limitada a estes dons tão somente. O nosso Deus é um Deus ilimitado. Nosso Deus ele trabalha quando quer, como ele quer, e usando principalmente aqueles que ele quer usar em suas poderosas mãos. Então, lembre-se disso. Os dons não estão limitados a estes. Este é uma porção dos dons e Paulo vem nos trazer essa porção e estaremos aqui dando continuidade e aprendendo sobre o dom de variedade de línguas. Ok? Que Deus vos abençoe. Vamos então conceituar o tema dessa lição. Variedade de línguas. Capacidade de falar em linguagem desconhecida espiritualmente. A única passagem que se falou-se outros idiomas foi no Pentecoste. Então, precisamos deixar claro que a única oportunidade onde foi utilizada e a língua estranha e foi ouvida em outro idioma foi ali em Atos capítulo 2, ali no Pentecoste. Então, essa é a única passagem bíblica que se trata disso. Seria uma passagem exclusiva. No conceito da Bíblia de estudo pentecostal, nos traz assim: como manifestação sobrenatural do Espírito Santo, notemos, essas línguas podem ser humanas e vivas, ali como foi em Atos 2, ou uma língua desconhecida na terra. A língua falada através desse dom não é aprendida e quase sempre não é entendida, tanto por quem fala como pelos ouvintes. As línguas estranhas faladas nos cultos devem ser seguidas em sua interpretação pelo Espírito, para que a congregação conheça o conteúdo da mensagem, podendo ter revelação, advertência, profecia ou ensino para a igreja. Então, aqui está o conceito da Bíblia de estudo pentecostal, nos trazendo que elas podem, a variedade de línguas, ela pode ser tanto humanas, vivas, podem ser desconhecidas, tanto para quem fala, para quem ouve, e ela não pode ser aprendida ou entendida por quem fala. Não tem uma tradução como é os idiomas que aprendemos, mas você não consegue entender, a não ser que haja interpretação
E Paulo recomenda que quando a língua estranha for falada nos cultos, elas devem ser acompanhadas da interpretação para que a igreja ela entenda qual é a revelação, a advertência, a profecia ou o ensino que Deus está trazendo para a igreja. Como de costume, deixei aqui um lembrete aqui embaixo no rodapé. O dom é uma dádiva de Deus. Não devemos entender como um sinal de salvação ou de aproximação especial com Deus. Então, quem possui o dom, que é uma dádiva, é um presente de Deus, não significa que ele esteja mais próximo de Deus e muito menos que ele seja salvo, ok? Então, não se preocupe se você não tem o dom, esse presente de Deus, mas continue buscando. Isso não reflete se a pessoa é uma pessoa salva e que tem uma aproximação especial para com Deus. Lição de número 9, o dom de variedade de línguas. Trouxemos aqui alguns textos para sustentação do ensino de hoje, mas gostaria de ressaltar a importância do devocional. Ali está o devocional, leituras de porções da palavra de Deus para cada dia da semana. Faça a sua leitura, faça o seu devocional, faça a sua oração, faça a sua parte. A salvação é individual. Então faça a sua parte, pré-adolescente, pai, professor, estimulo a isso porque a salvação é individual e precisamos aplicá-la em nossas vidas. Então vamos aos nossos textos que trouxemos hoje. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ali em Atos 2, 4, ali no Pentecoste. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo, no Espírito Santo. Marcos capítulo 1, versículo 8. Os objetivos: apontar o falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Destacar os benefícios advindos do falar em línguas estranhas. Identificar a bênção coletiva ao falar em línguas. Tópico 1. A língua estranha como evidência do batismo com o Espírito Santo. Segundo o pastor Antônio Gilberto, para quem não conhece, é uma referência doutrinária no meio pentecostal. O falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo, ele diferencia do falar em línguas como dom. Então há uma diferença. O dom de falar em línguas é um, a evidência do batismo com o Espírito Santo é outro. Então existe uma diferença. Ela não é a mesma coisa. O falar em línguas nesses dois ambientes são diferentes. Falar em línguas é para todos, porém o dom nem todos receberemos, nós cristãos. Então o dom ele está disponível, é um presente, é uma dádiva, mas não necessariamente cada um de nós receberemos esse dom. Falar em línguas, entretanto, é para cada um de nós. O batismo no Espírito Santo é uma bênção espiritual. Os discípulos eles estavam todos acuados e com medo. Depois do batismo, eles ficaram ousados e destemidos. Isso trouxe um revestimento espiritual para os apóstolos, os discípulos que estavam ali. Antes eles estavam acuados, temerosos com o acontecido com Jesus de Nazaré. Porém, após o batismo com o Espírito Santo, eles se tornaram destemidos, se tornaram ousados ao falar de Cristo Jesus, ao testemunhar de Cristo Jesus. Essa é uma bênção, o batismo, para cada um de nós, não só antigamente, mas é essencial nos nossos dias e no serviço cristão. Então que possamos, meus queridos pré-adolescentes, saber que o dom está disponível e que o batismo como evidência, a língua estranha como evidência do batismo no Espírito Santo é essencial no serviço cristão. E o dom é uma dádiva, é um presente de Deus que está disponível. E são coisas distintas e diferentes. Tópico de número 1, dando continuidade. A língua estranha como evidência do batismo com o Espírito Santo.
Recomendo aí um livro para os que tiverem disposição de se aprofundar um pouquinho mais. Falar em Línguas, o Maior Dom, de um pastor americano, R.L. Brandt. Antes, porém, de ler mais uma porção da Palavra de Deus, gostaria de ressaltar que aquele que fala línguas estranhas, pré-adolescente, ele fala para sua própria edificação. Porém, na igreja, na nossa comunidade, quando falamos dentro da igreja, se faz necessário a interpretação de línguas para que a igreja seja edificada. Então, quando você fala línguas estranhas, se edifica a si próprio. Porém, para a igreja se faz necessário a interpretação para que todos que nos ouvem sejam edificados. E disse-lhes ao texto, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Marcos capítulo 16, versos 15 ao 18. Eu quero nesse texto ressaltar aqui que nós precisamos crer, porque os milagres acompanharão aos que crerem. E nós falaremos novas línguas, sim, porque é uma promessa de Deus, é uma promessa do envio do Espírito Santo a cada um de nós, que nós falaremos novas línguas. E como um dom especial, uma dádiva dada por Deus, ainda mais abençoadora, quando acompanhada de interpretação de línguas. Tópico 2. Edificação individual. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas. 1 Coríntios capítulo 14, verso 4 e verso 5. Então aqui Paulo está falando aqui aos coríntios que quem fala a língua estranha, a si mesmo se edifica, como falamos no slide anterior. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria, porém, ele fala aqui que todos falassem línguas, mas não necessariamente todos alcançam essa bênção. Aqui embaixo, gostaria que no rodapé que você fizesse essa leitura comigo. O termo grego oikodon, empregado por Paulo, é traduzido como edificar ou edificação, significa formar ou se formando. A aplicação desse termo ao homem espiritual conduz à ideia de crescimento e desenvolvimento do espírito. Então, essa edificação tem a ideia de formar, de crescer, de desenvolver o corpo de Cristo, onde eu e você somos inseridos pré-adolescente, nós somos inseridos a esse corpo. Ninguém é obrigado a desejar a falar em línguas pré-adolescentes, porém, preciso declarar que existem bênçãos espirituais, bênçãos pessoais atribuídas a essa prática, seja na manifestação como evidência física do batismo ou como dom de variedade de línguas. Então é importante que saibamos que existem bênçãos aí no falar em línguas, para mim e para você, seja ela no batismo, tão somente como variedade de línguas, ou como dom aplicado em sua igreja. Os dons aqui mencionados em 1 Coríntios 12, somente o de falar em línguas edifica a si próprio. É importante isso, a gente saiba que daqui dos dons relacionados, de todos eles, o único que edifica a si mesmo é o dom de falar em línguas estranhas. Tópico de número 3, edificação para a igreja. Trouxe aqui como base 1 Coríntios capítulo 14, verso 13, que nos diz assim: por isso, quem fala em línguas, peça na oração o dom de as interpretar. Então, a pessoa que fala em línguas estranhas está se edificando. Porém, ela deve pedir em oração para que ela possa fazer essa mensagem da língua estranha entendível para todos os ouvintes que nos cercam na igreja. Tá?
Então, na igreja, a língua estranha, ela precisa vir acompanhada da interpretação de línguas, para que toda a igreja seja edificada. Leiamos aqui também o texto que eu coloquei à direita. Em relação à manifestação das línguas estranhas e à edificação da igreja, temos 3 grupos caracterizados nas Escrituras. Línguas que não precisam de interpretação, pois os ouvintes, quem nos ouve, ouve na sua própria língua. Línguas que não têm interpretação, pois essas o cristão fala com Deus. E outra que ninguém entende, a não ser que haja intérprete. E nós estaremos na próxima aula aprendendo sobre o dom de interpretação de línguas, que é esse dom ao qual ele traz para fazer a mensagem entendível e assim trazer a edificação, o crescimento da igreja, o corpo de Cristo. Então, o benefício de falar em línguas estranhas, ele não pode superar a bênção do exercício do dom na vida coletiva da igreja, tá? Então, quando edificamos a nós mesmos, pré-adolescentes, é importante esse exercício, por quê? Porque quando formos edificar aos nossos irmãos, quando formos utilizados como bênção na vida dos nossos irmãos, nós não estamos vazios, estamos cheios de Deus, edificados sobre a rocha, que é Cristo Jesus, e assim podemos transmitir, não como um vaso vazio, mas como um vaso cheio de Deus. Então nos edifiquemos, saibamos e reconheçamos os benefícios dos dons que estão disponíveis, não somente para a igreja primitiva do Novo Testamento, a igreja a qual estava sendo formada ali no Pentecoste, mas está disponível nos dias de hoje, para mim e você, para sermos bênção para a nossa comunidade a qual nós estamos congregando. Que Deus os abençoe, que você continue assistindo essas nossas videoaulas, que Deus continue sustentando a vocês, guardando e abençoando. Até a próxima aula. Que Deus nos abençoe. Um ótimo domingo na paz do Senhor.